É com você, Rosa. Que gostoso. Sempre eu vou dizer, toda segunda-feira eu vou dizer que delícia. E hoje, sabe o que lindo esse arranjo de flores, que bom, adoro flores, tem tudo a ver conosco, não é? E você, minha amiga, que é idosa ou que tem um idoso em casa, será que vocês ouviram falar do escritório de advocacia Stefano Sciola? Pois é, hoje nós estamos aqui com um sócio desse escritório para falar do direito do idoso. Nós tivemos esse mês, eu acho que eu posso classificar como tendo sido um mês que foi contra a violência contra idosos. E nós vamos falar do direito de idoso com o doutor Marcelo Stefano, que está aqui, que nós agradecemos muito. Obrigada, doutor Marcelo, por estar aqui e por poder esclarecer tanta coisa. Nós gostamos de falar com os idosos, nosso programa é dirigido para a terceira idade, quarta idade, que agora diz que é quarta idade, e a gente quer saber qual o direito do idoso. Nós temos aqui, nós sabemos que o doutor é pós-graduado em Direito Contratual e que atua no contencioso, assessora seus clientes nas relações negociais, agindo nesses casos com excelência, de forma preventiva e proativa. De acordo com o 2º e o 3º Estatuto do Idoso, nós vemos que no 2º artigo, o idoso pode gozar de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, todas as oportunidades e facilidades para a preservação da sua saúde física e mental, do seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. O que significa tudo isso? Troca tudo para as nossas amigas que estão em casa. O que significa tudo isso de verdade? Tá. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Que bom para mim. E vamos lá, né? O Estatuto do Idoso é um instituto que foi criado para a proteção do idoso, né? Ou seja, o idoso tem vários direitos, né? E ele tem principalmente direito ao envelhecimento. A pessoa tem direito a envelhecer, e a envelhecer com dignidade, né? E continuar a sua vida, é o direito à vida, né? Não é porque completou 60 anos que muda, acabou, agora ela é uma pessoa diferente. Não, ele tem uma continuidade, né? O que o Estado faz é simplesmente proteger isso das outras pessoas, né? Dando garantias para ele. Então ele tem direito de ter a sua vida, de ter a sua moradia, de trabalhar, né? De ter lazer, enfim, de fazer tudo o que ele fazia antes, né? Só que com um maior respeito pelas pessoas, em razão não só da idade, mas das limitações que o tempo vai trazendo para a pessoa, né? O Estatuto do Idoso é apenas um dos institutos que protege o idoso, né? Protege o idoso de várias situações. Às vezes tem que proteger o idoso da própria família. Da própria família, da sociedade, do vizinho, né? Ele tem que proteger o idoso. E o idoso... Eu sou apaixonada, não é a palavra, é indignada com o preconceito que existe contra o idoso. Realmente, como o doutor falou, completou 60 anos, há um preconceito tão grande, mas dirige, mas trabalha, mas vai sozinho ao supermercado e quem é que te leva ao médico? Ninguém precisa me levar ao médico. Eu dirijo, eu só fiz 60 anos, eu não fiquei louca. O idoso não é incapacitado, né? Mas é invisível. Ele é invisível, ele se torna invisível, né? Só que a nossa geração, a geração dos nossos filhos, os nossos netos, tem que aprender que quanto mais eles defenderem os idosos, mais eles estão defendendo a si mesmos. Porque para lá todos vamos, a não ser que no caminho tenha alguma coisa, né? Mas é para lá que todo mundo vai. Que acabe a vida no caminho. Que acabe a vida no caminho, né? Mas eu acho que é uma questão cultural mesmo, né? Hoje cultural, o Brasil... nossa, brasileira ou latino? Eu acho que é cultural brasileira, né? Hoje a sociedade vive uma crise geral, né? As crianças na escola, elas agridem os professores, né? Quer dizer, como que se forma um cidadão que vai respeitar um idoso, né?
A própria mídia, muitas vezes, procura ridicularizar o idoso, né? Programa de doutor televisão. Marcelo, eu queria tanto gente, mexer nisso, mas assim, profundamente, mexer mesmo, porque eu acho muito triste tudo o que acontece. Isso é cultural, então é desde sempre. Desde sempre não, né? Que lá a Bíblia fala que, meu Deus, os anciãos, como eles eram, a lei vinha deles, né? E bastava uma palavra deles e a pessoa vivia, morria, ou enfim, era perdoada. Então, não é desde sempre. Isso veio vindo, a gente não sabe de quando. O que podemos fazer? Bom, o idoso ele precisa conhecer um pouco do que ele pode, né? E o que dos ele direitos pode? que ele tem, né? Que ele pode? Então, o idoso, uma das coisas que ele tem acesso hoje, em casos de maus tratos, e, enfim, de qualquer agressão à sua pessoa, é a delegacia do idoso, né? O idoso também, ele tem capacidade de contratar um advogado, de buscar justiça, se ele não tiver condições, um advogado gratuito que o Estado fornece, né? Agora, o idoso tem que sair dessa zona de conflito, entender que ele está realmente vivendo numa situação de conflito e buscar, né? Eu acho que um dos caminhos, Rosa, sinceramente, é esse programa, onde você está dando abertura para a gente falar claramente para as pessoas de melhor idade que elas podem, elas devem, elas não precisam ter receio disso, né? Até para contratar um advogado. Eu sei de casos de pessoas idosas. Amigas, prestem atenção, realmente o nosso programa tem a intenção de esclarecer mesmo, de chegar bem juntinho com vocês, porque eu estou no caminho. E eu não gosto do preconceito que eu sofro quando sabem a minha idade. Também não vou revelar aqui, não. Mas, às vezes não sabe o que... Eu posso contratar um advogado ou eu tenho que ficar à mercê do meu filho, da minha filha ou do meu neto? Realmente o idoso é invisível e aceita essa condição. O idoso, ele é uma pessoa capaz. Qualquer pessoa capaz pode contratar um advogado, pode vender uma casa, pode comprar um carro. Até que idade? Não, não tem limite. Isso é um folclore. Não tem limite. O que acontece? A capacidade, ela é igual para todos. A não ser que a pessoa não tenha capacidade, isso pode ser para o jovem. Mas aí depende de uma limitação muito severa, né? Ou física ou mental, né? Que depende de um processo judicial de interdição, onde aí sim o idoso ou a pessoa jovem passará a ser assistida por um tutor, que vai tomar a frente dos negócios dele, né? Então, para a gente esclarecer um pouquinho, que direito você, ou seu pai, ou a vovó tem, doutor Marcelo, que direito tem? A gente já sabe, por exemplo, que tem direito, eu já sei que pago meia para entrar em qualquer show, teatro, 50%. Que mais? Olha, esse é o comum, é o que todo mundo sabe. Agora, o idoso tem direito, por exemplo, à tramitação preferencial em processos. Porque ele é uma pessoa que está com mais de 60 anos e ele tem direito a ter esse processo mais célere para ele. Isso procede? Sim, isso é lei. Ele tem direito. Ele tem direito, por exemplo, a recebimento preferencial em casos de precatório. Aquelas ações infindáveis que a gente fala que vai ficar para o neto, bisneto, se acontecer de ter um recebimento, ele é o que primeiro vai receber. Como é que o idoso deve proceder em qualquer situação de sofrimento? Ou então, se há um caso de uma precatória, se há algum processo judicial, ou se ele está sofrendo violência em casa, se ele está sendo sugado de alguma maneira, ou até humilhado, como eu fiquei sabendo de um caso muito triste de filha que humilhando mesmo a mãe em casa. Como é o que ele pode fazer? O idoso, ele tem que ter a iniciativa, ele tem que sair daquele lugar e tomar uma decisão. Iniciativa, doutor a decisão, Marcelo. Né? Só que, para que ele tenha isso, ele precisa ter a informação, né? Os meios de comunicação são a informação mais que o idoso mais tem acesso,
né? Ele liga a televisão agora à tarde, está sozinho em casa, ele começa a ver e começa a pensar na vida dele, né? Aliás, se você não sabe, nós estamos também no YouTube. Pede para o seu neto, se você não souber mexer, para sua filha, e nos assista no YouTube. No Facebook, programa Dito e Feito, também você vai nos encontrar por lá e vai ter todos os esclarecimentos. Doutor Marcelo, desculpe eu interromper, mas eu continuo querendo saber que direitos são esses. São. E ele pode externar esses direitos através de um advogado. Como, por exemplo, no escritório, a incidência de ações indenizatórias, onde o idoso foi vítima de uma situação constrangedora, vexatória, humilhante, ele tem direito a reparar isso. Ele teve a ofensa moral dele atingida, né? Então ele tem esse direito, né? Outra situação que hoje está muito em voga, né? A questão de empréstimos consignados. Na televisão aparecem inúmeras propagandas para o idoso fazer, o aposentado, o funcionário público, né? Só que aí ele começa a fazer esses empréstimos e de repente ele se vê com a aposentadoria 80% tomada para pagamento bancário. E quando acontece o caso de ter, por alguma razão e nem sei como, oferecido para um filho para levantar esse empréstimo? Eu conheço um caso que ele agora está na iminência de não ter para poder comprar sabão em pó em casa, porque o dinheiro foi todo comprometido em empréstimos para uma filha. E isso é muito comum. Os filhos, eles abusam dos pais, geralmente, por essa facilidade de financiamento, né? Aí nós temos duas situações. Primeiro, se esse empréstimo realmente superar 80% da capacidade, 90%, enfim, ficar acima de 30%, ele tem que tomar uma providência judicial. Pedir ao judiciário que limite a 30%. Essa é uma ação bem comum. Hoje em dia se faz muito isso, né? Não é uma ação contra o filho. Não, é uma ação contra aquele banco ou aqueles bancos que foram concedendo financiamentos, foram consignando o pagamento na folha, além dos 30%. Ou seja, ele tem que ter debitado apenas 30%. Né? Para isso se faz uma ação, se pede uma medida urgente para o juiz e o juiz determina que só 30% seja debitado. O restante vai para o idoso. Ou seja, ele restabelece o ganho dele, né? Com relação ao filho, ora, se o idoso, independente de ter feito um empréstimo ou não, mas ele está passando necessidade, ele tem direito a alimentos. O filho é obrigado a dar alimentos para ele. Como é que faz para ir contra o filho, doutor Marcelo? É uma situação muito difícil. Delicado. Por isso que eu digo, depende da iniciativa do idoso. Do idoso. Depende muito da iniciativa dele. O seu escritório dele. Atua em qualquer lugar, só Bragança Paulista? Não, o nosso escritório é atuação nacional. Ai, que maravilha! Vocês que estão assistindo aí, pode aí correr que o doutor Marcelo resolve, ou pelo menos vai dar apoio. Doutor Marcelo, nessa situação de viagem, eu cheguei do Rio sábado e eu gosto de me sentar na primeira poltrona, porque as outras são muito pequenininhas. E eu não sou uma mulher alta, mas eu sou espaçosa. E a comissária não queria me deixar porque eu não havia pago. Eu sempre compro para não ter problema. Chego lá e compro. Já o assento comfort, que eles chamam. Sim. E eu não tinha comprado, mas eu sabia que eu tinha meu direito nisso. E ela tentou me barrar, dizendo que não. E eu tive que ser muito forte em dizer para ela que eu ia ficar ali, porque era meu direito e pronto, acabou. Mas eu sei perfeitamente que uma outra pessoa, uma senhorinha, não teria essa força que eu tive de colocá-la no lugar dela e dizer que este lugar é meu. Então, isso também é alguma coisa que idoso tem direito. Passagem de ônibus urbano não paga. Sim, a partir dos 65 anos não paga, né? Ele tem direito. Se o direito do idoso ele é negado naquele momento, o que deve ser feito? Primeiro, uma reclamação na empresa que está prestando esse serviço. Isso é válido, até para configurar para todos que houve essa situação. Então, você deixa claro para a empresa que você não ficou satisfeita e que vai tomar as medidas. Hoje, existe, com muita facilidade, o juizado especial de pequenas causas, onde qualquer reclamação desse porte pode ser feita e a empresa é chamada a prestar não só esclarecimentos, mas a indenizar o idoso. Isso tem que ser feito para que outras vezes isso não aconteça.
Agora, eu também não estou satisfeita e sei que você também não está. Mas nós vamos aqui agora começar uma relação com o Dr. Marcelo e pedir para ele vir nos ajudar nisso. Isso realmente me deixa muito indignada. É um assunto que não posso dizer apaixonante, mas é um assunto que mexe muito comigo e nós vamos precisar muito, doutor Marcelo, da sua ajuda, dos seus esclarecimentos, para que a gente possa, eu não acredito que a gente possa mudar o mundo, mas que a gente possa esclarecer algumas coisas. Então eu quero te agradecer muito, muito obrigada pela participação e, por favor, diga que vai voltar. Voltarei sempre que for convidado e estamos à disposição. Esse é um serviço de saúde pública, eu diria. Obrigada, doutor. Fábio, aí, o assunto forte, não é? Pesado e tão esclarecedor. Um beijo, meu amigo. Outro para você, viu, Rosa? E um abraço para o Dr. Marcelo Stefano, que realmente enriqueceu aqui a pauta do Naturalmente, com esses esclarecimentos. Sobretudo, feliz daquele que puder envelhecer no nosso país com qualidade de vida e com dignidade. Que é tão difícil, né? O idoso, eu já falei aqui, uma das coisas que mais me deixa triste, que ele é só lembrado no final do mês, com esse bendito, ou maldito, melhor dizendo, empréstimo consignado. Parece que ele só existe ali para pegar o empréstimo para o filho, para a filha, entendeu? Porque durante o mês todo a pessoa não leva o idoso para comer um lanche no shopping, não leva para dar um passeio na praça. Esse tipo de coisa me deixa muito indignado. Sobretudo, por quê? Porque a gente precisa realmente de um mundo melhor e são as cabeças brancas, são os idosos que acrescentam na nossa vida. E às vezes a gente termina muito olhando para o novo, achando que tem alguma coisa de bom para oferecer. E olha, é muito difícil o novo ter algo para oferecer, viu? Sobretudo se a gente olhar ao nosso redor, essa juventude de hoje em dia, muitos estão perdidos. Mas isso é uma longa história que eu quero conversar com você pessoalmente aqui, viu, Rosa? No ar com as nossas telespectadoras. Obrigado, um beijo enorme na alma de vocês e até sexta-feira aqui com Naturalmente com Rosa Mubará. Vamos fazer o seguinte...